E se os rostos que definiram a beleza por gerações fossem secretamente esculpidos por cirurgiões? Por trás do glamour da era dourada de Hollywood, havia bisturis ocultos, procedimentos à meia-noite e transformações tão dramáticas que reescreveram a história. De ajustes sutis a reconstruções faciais completas, essas estrelas pagaram qualquer preço pela perfeição. Número 20. Audrey Hepburn. Aquele sorriso radiante e impecável que fez milhões se apaixonarem não era inteiramente natural. Antes de seu papel de destaque em Roman Holiday, os executivos da Paramount organizaram discretamente procedimentos dentários para aperfeiçoar os dentes ligeiramente irregulares de Hepburn. Os cirurgiões dentistas do estúdio remodelaram meticulosamente seu sorriso, criando a elegância característica que lembramos hoje. A transformação aconteceu em 1952, justamente quando sua carreira estava decolando. Hepburn inicialmente resistiu, preocupada que as mudanças pudessem alterar seu charme autêntico, mas os chefes do estúdio a convenceram de que essas correções sutis apenas realçariam o que o público já adorava. Os procedimentos foram feitos com tanta habilidade que simplesmente aperfeiçoaram o que a natureza já havia tornado excepcional. O que torna o caso de Hepburn fascinante é quão mínimo o trabalho realmente foi. Ao contrário de muitas estrelas que passaram por reformas dramáticas, o trabalho dental dela foi quase imperceptível. O estúdio focou em preservar sua graça natural enquanto atendia aos padrões impossíveis de Hollywood. O caso dela nos lembra que até as belezas, aparentemente intocadas, receberam ajuda para criar suas imagens icônicas. A garota que personificava a elegância, sem esforço, teve seu sorriso cuidadosamente criado pelos melhores dentistas de Hollywood. Número 19. James Dean. O bad boy taciturno que definiu a rebeldia adolescente tinha um segredo que contradizia sua imagem autêntica. Os dentes naturalmente tortos e descoloridos de Dean não combinavam com seu status de galã em ascensão. Então, a Warner Bros. Colocou nele facetas dentárias impecáveis que criaram seu sorriso confiante nas telas. Essa transformação não foi apenas cosmética, foi psicológica. Os novos dentes deram a Dean uma confiança que ele nunca havia conhecido, permitindo-lhe incorporar a persona desafiadora que os fãs adoravam. Os registros do estúdio mostram que ele estava impaciente durante o longo procedimento, perguntando constantemente se os resultados pareciam muito Hollywood, muito falsos. Ele temia perder a masculinidade bruta que o tornava especial. Um técnico em prótese dentária lembrou-se da obsessão de Dean em manter sua vantagem. Ele não queria a perfeição que trairia sua natureza rebelde. A ironia é deliciosa. O símbolo máximo da juventude autêntica tinha um sorriso artificialmente aprimorado. Seu trabalho dentário foi concluído em 1954, logo após assinar com a Warner Bros. Os procedimentos transformaram não apenas sua aparência, mas todo o seu comportamento. O sorriso impecável de Dean tornou-se tanto sua armadura quanto sua contradição. O rebelde de Hollywood, cuja característica mais marcante foi fabricada na cadeira de um dentista. Número 18, Gloria Swanson. Décadas antes de celebridades tornarem procedimentos estéticos comuns, a lenda do cinema mudo Gloria Swanson estava secretamente passando por cirurgias. Quando os filmes falados ameaçaram acabar com sua carreira no final da década de 1920, ela se tornou uma das primeiras estrelas de Hollywood a adotar a cirurgia facial para sobreviver à brutal evolução da indústria. Seu primeiro lifting facial foi realizado em Paris em 1928 por um cirurgião francês que tratava veteranos desfigurados da Primeira Guerra Mundial. O procedimento era primitivo, envolvendo apenas o esticamento da pele, sem o entendimento moderno da estrutura facial. A recuperação foi excruciante, exigindo quase 2 meses de reclusão disfarçada, como uma viagem de compras pela Europa. A determinação de Swanson em controlar sua imagem foi revolucionária. Em uma era em que atrizes envelhecidas eram tipicamente descartadas, ela se recusou a desaparecer graciosamente em papéis de personagem. Sua disposição para se submeter a procedimentos arriscados e iniciais mostrou até onde as estrelas iriam para preservar suas carreiras. As cirurgias podem ter sido rudimentares pelos padrões de hoje, mas mantiveram Swanson relevante no sistema implacável de Hollywood. Ela foi pioneira no que se tornaria prática padrão, provando que em Tinseltown, a sobrevivência às vezes exigia intervenção cirúrgica. Sua coragem abriu caminho para gerações de estrelas que seguiriam seu exemplo. Número 17. Kirk Douglas. Aquela lendária fenda no queixo que se tornou a marca visual de Douglas não foi inteiramente um presente de Deus. No início de sua carreira, os executivos do estúdio viram potencial, mas queriam realçar suas características masculinas. Eles organizaram uma sutil ampliação do queixo que enfatizou o que já estava lá, criando a famosa covinha que definiria sua presença na tela. O procedimento foi realizado por volta de 1946, quando Douglas fez a transição do teatro para o cinema. Ao contrário das reformas extensivas que algumas estrelas enfrentaram, sua melhoria foi projetada para amplificar características existentes em vez de criar algo novo. A cirurgia foi pioneira para a época, envolvendo um pequeno
que moldou a fenda perfeitamente. Os resultados foram tão convincentes que poucos questionaram se sua aparência robusta era natural. O queixo aprimorado de Douglas tornou-se tão icônico que mais tarde influenciou a imagem de seu filho Michael, mostrando como características fabricadas poderiam se tornar marcas registradas da família. Quando jornalistas mais tarde perguntavam sobre sua famosa covinha, Douglas simplesmente sorria e dizia que sempre a teve, tecnicamente verdade, mas evitando habilmente mencionar o aprimoramento cirúrgico que a tornou tão distintiva. A covinha que lançou 1000 papéis foi, na verdade, criada na cadeira de um cirurgião, prova de que até as estrelas mais masculinas não estavam imunes aos padrões de beleza de Hollywood. Número 16. Betty Grable. Aquelas pernas lendárias seguradas por $1 milhão exigiam mais do que apenas bons genes. Por trás da perfeição de Grable, como pin-up, havia um regime de procedimentos dolorosos projetados para manter os atributos que a tornaram a queridinha da América durante a Segunda Guerra Mundial. A 20th Century Fox não poupou despesas para manter a silhueta impecável de Grable. Ela passou por formas iniciais de escultura corporal direcionada, tratamentos de firmeza da pele e terapias de manutenção rigorosas. O estúdio contratou um escultor corporal europeu que desenvolveu técnicas para remodelar os contornos das pernas através de massagem mecânica e procedimentos primitivos que a mantinham pronta para as câmeras. Seu famoso pôster de maiô de 1943 tornou-se a imagem mais solicitada entre os militares americanos, com mais de 5 milhões de cópias distribuídas mundialmente. Mas manter essa perfeição teve um custo. Os procedimentos eram frequentemente dolorosos e exigiam manutenção constante. Os registros do estúdio mostram compromissos regulares agendados como operações militares, cada um projetado para preservar as pernas que se tornaram um tesouro nacional. A Fox literalmente segurou essas pernas por $1 milhão com a Lloyd's de Londres, mas o verdadeiro investimento estava na manutenção artificial que as mantinha perfeitas para as fotos. O status de pin-up de Grable foi construído tanto pela precisão cirúrgica quanto pela beleza natural. Número 15. Marlon Brando. Antes de revolucionar a atuação em Hollywood, o jovem Brando refinou discretamente seus traços robustos com uma rinoplastia sutil. Ele sentia que seu nariz era muito largo para a câmera e se preocupava que isso ofuscasse suas performances intensas. O procedimento de 1949 estreitou seu perfil apenas o suficiente para realçar sua presença magnética na tela. Ao contrário das reformas dramáticas impostas pelos estúdios, a cirurgia de Brando foi uma decisão pessoal. Após revisar os primeiros testes de tela, ele sentiu que seu nariz distraía de sua atuação. O cirurgião lembrou-se das instruções específicas de Brando. Ele não queria parecer bonito, apenas queria que as pessoas vissem mais do que seu nariz quando ele atuava. A mudança foi delicada, preservando o caráter do seu nariz enquanto acentuava suas já marcantes feições. Logo depois, uma rua chamada Pecado o tornou um nome conhecido e revolucionou o que os protagonistas poderiam ser. O mais irônico é que Brando mais tarde rejeitou o sistema obcecado pela beleza do qual ele havia participado silenciosamente. Sua cirurgia no nariz não foi vaidade, foi estratégia, uma pequena concessão à máquina de imagem de Hollywood que ajudou a lançar uma carreira construída sobre a verdade crua e a rebeldia. O ator, que se tornaria sinônimo de atuações autênticas, fez seu próprio compromisso calculado com o mundo artificial dos padrões de beleza de Hollywood antes de quebrar todas as regras. Número 14. Ava Gardner. A presença ardente de Gardner na tela teve um custo brutal. Antes de se tornar a sedutora definitiva da MGM, ela suportou meses de agonizante eletrólise para remodelar a linha do cabelo, o mesmo procedimento torturante que Rita Hayworth enfrentou. O estúdio considerou que sua linha de cabelo natural era muito baixa para as exigências da tela prateada. Durante 6 meses implacáveis, Gardner passou por sessões semanais tão dolorosas que às vezes desmaiava. Cada tratamento queimava folículos capilares individuais com corrente elétrica, elevando gradualmente sua linha do cabelo para criar o contorno exótico que a MGM queria. Registros do estúdio mostram que ela frequentemente chegava com lágrimas nos olhos, tentando sorrir através da agonia que estava remodelando seu rosto. Mas a tortura não parou por aí. Contornos faciais sutis afiaram suas maçãs do rosto, criando o encanto hipnótico que definiria sua carreira. O chefe do estúdio, Louis B. Mayer, ordenou pessoalmente as mudanças após ver seus testes de tela. Um maquiador que trabalhou com Gardner lembrou-se de seu humor negro sobre o processo. Ela brincava que beleza e tortura andavam de mãos dadas em Hollywood. Mas todos podiam ver que os procedimentos estavam quebrando seu espírito. A mulher que hipnotizaria o público como a deusa mais exótica do cinema havia literalmente sido moldada nessa imagem, um choque elétrico de cada vez. Número 13. Humphrey Bogart. O estilo de fala icônico de Bogart, aquele jeito frio e ligeiramente sibilante que o tornava inesquecível, não era totalmente natural. Antes de se tornar o durão definitivo de Hollywood, ele lutou com um impedimento de fala que quase acabou com sua carreira antes mesmo de começar.
A solução foi uma extensa reconstrução dental que transformou sua potencial fraqueza em sua maior força. Entre 1935 e 1937, Bogart passou por procedimentos que remodelaram não apenas seu sorriso, mas todo o seu som. Os cirurgiões dentais da Warner Brothers deram-lhe dentaduras parciais e remodelaram vários dentes para mudar como sua língua se movia durante a fala. O chefe do estúdio, Jack Warner, supostamente deu-lhe um ultimato: consertar os dentes e a língua presa ou encontrar outra carreira. As cirurgias não eliminaram sua peculiaridade na fala, elas a refinaram naquele tom afiado que se tornou sua marca registrada. O que antes ameaçava sua carreira tornou-se um de seus ativos mais valiosos. Sua voz deu aos papéis de durão um toque humano que o público não podia resistir. Os procedimentos foram dolorosos, mas transformaram um potencial destruidor de carreira em ouro cinematográfico. O caso de Bogart prova que Hollywood nem sempre apagava as falhas. Às vezes, elas eram cirurgicamente aprimoradas em características lendárias. O homem que definiu o estilo cool teve sua característica mais distintiva cuidadosamente trabalhada por dentistas de estúdio que entendiam que a perfeição às vezes significava abraçar a imperfeição controlada. Número 12. Sophia Loren. Mesmo a naturalmente deslumbrante Loren passou por refinamentos cirúrgicos para amplificar suas já impressionantes características. No início da década de 1950, antes da fama internacional, ela passou por sutis procedimentos nos olhos que realçaram seu formato de amêndoa característico e enfatizaram sua beleza exótica para a câmera. O trabalho foi realizado em Roma, organizado por Carlo Ponti, seu futuro marido, depois que um cinegrafista reclamou que seus olhos não se destacavam o suficiente no filme. O procedimento de cantopexia lateral ajustou sutilmente os cantos externos, criando a forma mais pronunciada que fotografava lindamente e se tornou sua marca registrada. Ao contrário das transformações dramáticas que outras estrelas sofreram, as melhorias de Loren foram sutilmente magistral. Elas simplesmente fizeram sua beleza natural ser fotografada de forma mais dramática, criando a presença ardente que a tornou uma sensação internacional. Sua maquiadora de longa data lembrou que ela encarava esses procedimentos como investimentos práticos de negócios, ajustes razoáveis para garantir que seu instrumento se traduzisse efetivamente para o filme. O brilho do trabalho de Loren está em quão imperceptível ele era. Ela não buscou a perfeição artificial, ela amplificou sua essência. Enquanto outros eram pressionados a mudanças radicais, Sophia tomou decisões calculadas sobre seu ofício. Suas melhorias cirúrgicas celebraram o que ela já possuía, transformando uma beleza natural deslumbrante em pura magia cinematográfica que cativou o público mundial. Número 11. Dean Martin. Antes de se tornar a personificação do cool com um martini na mão, Dino Crocetti passou por uma rinoplastia que o ajudou a se transformar de filho de imigrante italiano em um sofisticado galã de Hollywood. Os executivos da Paramount achavam que seu nariz mais largo e étnico limitava seu apelo romântico para o público em geral. O procedimento de 1948 foi parte da completa reinvenção de Martin, de um artista bruto para uma estrela polida. Registros do estúdio indicam que os executivos acreditavam que suas características naturais eram muito étnicas para os papéis que eles imaginavam. A cirurgia refinou seu perfil, criando a aparência sofisticada que definiria sua carreira ao lado de Jerry Lewis e mais tarde como artista solo. Martin inicialmente hesitou, preocupado que as mudanças representassem uma rejeição de sua herança. Ele teria dito a Lewis que temia que estivessem tentando fazê-lo parecer menos italiano, que mudar seu nome de Crocetti não tinha sido suficiente. Apesar dessas preocupações, ele reconheceu os benefícios para a carreira e concordou com o procedimento. Os resultados foram notáveis, transformando sua aparência e ajudando a criar a imagem descontraída e sofisticada que o tornou um ícone. Seu nariz refinado tornou-se central para sua persona como o artista descolado que personificava o estilo americano de meados do século. A cirurgia foi tão bem sucedida que poucos questionaram se suas feições bonitas eram inteiramente naturais, completando sua transformação de Dino para Dean. Número 10. Greta Garbo. Quando Garbo chegou a Hollywood, os executivos da MGM viram potencial em seus olhos expressivos, mas sentiram que seu rosto arredondado carecia dos ângulos dramáticos que fotografavam bem. O que se seguiu foi uma transformação abrangente que incluiu contorno facial, trabalho dentário e até mesmo uma cirurgia precoce de modificação de peso para criar sua famosa beleza angular. O chefe do estúdio, Louis B. Mayer, ordenou uma reforma completa após ver seu teste de tela inicial. O contorno facial primitivo afinou suas maçãs do rosto e linha do maxilar, enquanto a perda de peso controlada, às vezes auxiliada por intervenção cirúrgica, criou sua silhueta esguia característica. O aspecto mais controverso envolveu a modificação precoce do estômago para impor a extrema magreza que se tornou parte de seu misticismo. Esses procedimentos,
combinado com o controle dietético notório do estúdio, manteve a estrutura angular assombrosa que foi fotografada de forma tão dramática. A transformação de Garbo mostra como os estúdios não apenas realçavam características, mas as reimaginavam completamente. Sua beleza esculpida não foi um acidente. Foi fabricada através de intervenção cirúrgica calculada e manutenção incessante. A misteriosa deusa sueca que cativou milhões foi literalmente esculpida em existência pela máquina de beleza de Hollywood. Sua aparência etérea, que parecia quase de outro mundo, era, na verdade, o produto de uma escultura cirúrgica sistemática projetada para criar a presença perfeita na tela para o olhar implacável da câmera. Número 9. Cary Grant. A juventude aparentemente eterna de Grant exigiu assistência cirúrgica quando ele se aproximava dos 50 anos. Em 1952, ele discretamente passou por um lifting facial em uma clínica suíça, registrando-se sob o pseudônimo Alexander Archibald, uma referência inteligente ao seu nome de nascimento, Archibald Leach. O procedimento focou na linha do maxilar e no pescoço, abordando os primeiros sinais de envelhecimento, enquanto preservava suas expressões naturais. Ao contrário das cirurgias mais abrangentes de hoje, o trabalho de Grant foi notavelmente sutil, simplesmente mantendo seus traços bonitos sem criar uma aparência obviamente trabalhada. Ele permaneceu em reclusão por 3 semanas, com sua ausência explicada como férias na Europa. O que torna o caso de Grant fascinante é o extraordinário sigilo que o envolve. Enquanto estrelas femininas eram esperadas a manter sua aparência por qualquer meio necessário, estrelas masculinas como Grant tinham que fingir que sua aparência duradoura era inteiramente natural. A pressão para parecer jovem sem esforço criou um duplo padrão que o forçou a esconder o trabalho que o mantinha pronto para as câmeras em seus anos posteriores. Grant não apenas dominou a atuação. Ele dominou a ilusão da juventude eterna através de uma manutenção cirúrgica cuidadosamente disfarçada. Seu charme atemporal, que encantou o público por décadas, foi em parte resultado de intervenções estratégicas que o galã de Hollywood nunca poderia reconhecer publicamente sem destruir a fantasia que ele trabalhou tanto para manter. Número 8. Joan Crawford. As maçãs do rosto dramáticas de Crawford, tão centrais para sua aparência icônica, foram realçadas através de um dos procedimentos mais extremos de Hollywood. No final da década de 1920, ela teve vários molares saudáveis removidos deliberadamente para afundar suas bochechas e criar o visual angular que se tornou sua marca registrada. Essas extrações não foram realizadas com anestesia moderna, tornando cada remoção excruciante. Crawford suportou a dor estoicamente, vendo o sofrimento físico como um investimento razoável para o avanço de sua carreira. Seu maquiador de longa data recordou que ela considerava cada procedimento um sacrifício necessário para o sucesso no sistema implacável de Hollywood. Os resultados foram dramáticos, criando a aparência de bochechas fundas e esculpidas que tornaram seu rosto inesquecível e altamente fotogênico. Combinada com sua maquiagem distinta e sobrancelhas desenhadas, a estrutura cirurgicamente aprimorada tornou-se a assinatura visual de Crawford. Ela entendia que, em uma indústria que podia descartar atrizes tão rapidamente quanto as criava, características memoráveis eram um seguro de carreira. A disposição de Crawford para suportar dor significativa pela beleza era lendária em Hollywood. As extrações dos molares criaram um desconforto duradouro ao longo de sua vida, mas ela nunca se arrependeu da decisão. Sua estrutura óssea artificialmente aprimorada ajudou a criar um dos rostos mais reconhecíveis do cinema, provando que algumas estrelas literalmente remodelariam seus crânios para alcançar a presença perfeita na tela que as tornaria imortais. Número 7. Clark Gable. A estrela mais masculina de Hollywood guardava um segredo que poderia ter destruído sua imagem viril. Aos 30 e poucos anos, uma grave doença periodontal deixou Gable com dentes apodrecidos e uma deterioração significativa. A solução da MGM foi uma reconstrução dental completa, dando-lhe dentaduras que criaram o sorriso perfeito que o público adorava. A transformação começou em 1932, com registros dentários do estúdio revelando toda a extensão de sua catástrofe oral. Em vez de tentar salvar seus dentes restantes, a equipe da MGM optou pela extração completa e substituição. As dentaduras finais foram projetadas não apenas para a função, mas para um apelo masculino aprimorado, deliberadamente feitas um pouco maiores que o natural para criar seu sorriso poderoso e imponente. Os procedimentos causaram a Gable um desconforto considerável e afetaram seus padrões de fala, forçando-o a adaptar sua técnica de atuação em torno de seus novos dentes. No entanto, a alternativa, aparecer na tela com seu desastre dental natural, teria destruído a imagem romântica que o tornou o ator mais bem pago de Hollywood. Ele usou essas dentaduras pelo resto da vida, nunca revelando a verdade nem mesmo a amigos próximos. A característica mais reconhecível do rei de Hollywood era completamente artificial, um segredo cuidadosamente guardado que mostra como as estrelas podiam ser completamente reconstruídas fisicamente para criar a imagem perfeita na tela que o público exigia e merecia.
Número 6. Judy Garland. Com apenas 14 anos, Garland foi submetida a alterações dentárias dolorosas que simbolizavam o controle cruel da MGM sobre jovens artistas. Dentistas do estúdio colocaram nela capas removíveis que dolorosamente remodelaram seus dentes ligeiramente irregulares, dispositivos que ela tinha que usar durante as filmagens enquanto cantava e atuava. Essas próteses desconfortáveis causavam dor constante e, ocasionalmente, interferiam na sua fala e performance vocal. Em vez de usar ortodontia adequada para a idade, a MGM optou por soluções cosméticas imediatas que priorizavam a imagem em detrimento do bem-estar da criança. Os procedimentos não eram medicamente necessários. Os dentes naturais de Garland eram apenas ligeiramente irregulares. O que torna o caso dela particularmente perturbador é que essas alterações foram realizadas em uma menor sem consideração pelo conforto ou consentimento. Faziam parte do padrão mais amplo de controle da MGM, que incluía dietas forçadas, prescrições de anfetaminas e monitoramento constante de sua aparência. O trabalho dentário era apenas um elemento da manipulação sistemática que contribuiu para o trauma psicológico que a atormentou ao longo de sua vida. A história de Garland representa o lado mais sombrio da obsessão de Hollywood pela beleza, onde nem mesmo as crianças estavam a salvo da exigência da indústria por perfeição física. A menina que cantou Over the Rainbow teve sua infância roubada por uma indústria que valorizava mais sua imagem do que sua humanidade, começando com procedimentos dolorosos que priorizavam os lucros do estúdio em detrimento do bem-estar de uma jovem garota. Número 5. Burt Lancaster. Os dentes brancos e brilhantes de Lancaster se tornaram um de seus ativos mais valiosos, mas não eram naturais. Antes de sua estreia no cinema, em The Killers, uma extensa reconstrução dental transformou seus dentes irregulares e danificados no sorriso brilhante que se tornou central para sua persona na tela. O trabalho foi realizado em 1946, usando técnicas de ponta, incluindo pontes, facetas iniciais e procedimentos de colagem que criaram uma aparência uniforme e pronta para a câmera. Ao contrário das estrelas que receberam dentaduras completas, a reconstrução de Lancaster foi projetada para preservar seus dentes saudáveis restantes, enquanto substituía ou cobria os danificados. A transformação foi imediatamente aparente nos testes de tela. Antes do trabalho dentário, Lancaster parecia de lábios cerrados e contido. Após os procedimentos, ele exibia uma nova confiança, sorrindo amplamente e projetando a presença carismática que o tornaria uma estrela. Seus dentes brilhantes tornaram-se perfeitos para a cinematografia em preto e branco, criando o contraste deslumbrante que fazia suas performances se destacarem na tela. O caso de Lancaster demonstra como os estúdios avaliavam completamente todos os aspectos da aparência de um potencial astro. Seu sorriso reconstruído não apenas melhorou sua aparência, mudou fundamentalmente sua presença em cena e estilo de atuação. A confiança que veio com seus novos dentes permitiu-lhe projetar o charme magnético que definiria clássicos como A um Passo da Eternidade e o tornaria um dos protagonistas mais rentáveis de Hollywood. Número 4. Elizabeth Taylor. Mesmo a naturalmente deslumbrante Taylor recebeu aprimoramentos cuidadosos para criar sua aparência lendária. A partir dos 12 anos, ela passou por procedimentos dentários graduais que refinaram seus dentes infantis ligeiramente irregulares em um sorriso deslumbrante que complementava seus famosos olhos violetas. Ao contrário dos tratamentos dolorosos impostos a outras estrelas mirins, o trabalho de Taylor foi sofisticado e cuidadoso. A MGM utilizou técnicas ortodônticas iniciais combinadas com ligações cosméticas sutis realizadas ao longo de vários anos. A abordagem gradual permitiu que seu sorriso evoluísse naturalmente, à medida que ela passava de estrela infantil a protagonista adulta. Os registros do estúdio mostram que foi dada atenção especial aos seus dentes da frente, criando a moldura perfeita para seu rosto que seria fotografada lindamente ao longo de sua carreira. Os procedimentos foram cuidadosamente programados para evitar aparências óbvias de antes e depois que pudessem atrair a atenção do público. O que é notável sobre a transformação de Taylor é como o estúdio preservou suas características distintivas, enquanto corrigia sutilmente falhas percebidas. Sua beleza natural foi simplesmente refinada e aprimorada, em vez de alterada dramaticamente. Os resultados foram tão perfeitos que pareciam totalmente naturais, criando o complemento perfeito para suas outras características famosas. O caso de Taylor mostra como as cirurgias mais eficazes de Hollywood não eram sobre transformação, mas sim sobre aprimoramento, tornando a beleza natural excepcional ainda mais cativante para a câmera, enquanto mantinham o apelo único que a tornava insubstituível. Número 3. John Wayne. O símbolo americano de masculinidade robusta secretamente passou por lifting facial e cirurgias nas pálpebras para manter sua aparência desgastada, mas vital. Para uma estrela cuja carreira foi construída projetando força invencível, o envelhecimento apresentou uma ameaça séria que exigiu intervenção cirúrgica cuidadosamente disfarçada, como viagens de caça e pesca.
Seu primeiro lift facial em 1953 focou em sua mandíbula e pescoço, restaurando o perfil firme que caracterizou seus filmes anteriores. Procedimentos adicionais no início dos anos 1960 incluíram uma cirurgia sutil nas pálpebras que reduziu a aparência cansada que estava surgindo em suas performances. Cada cirurgia foi precisamente programada entre as filmagens e escondida atrás de histórias de aventuras ao ar livre. O que torna a história de Wayne cativante é o elaborado segredo necessário para proteger sua imagem. Enquanto estrelas femininas eram esperadas a combater o envelhecimento por qualquer meio necessário, a necessidade de Wayne pelos mesmos procedimentos era considerada vergonhosa para o durão definitivo de Hollywood. Sua batalha oculta contra o tempo revela os profundos padrões duplos no sistema de beleza de Tinseltown. O homem que conquistou o Velho Oeste nas telas estava secretamente lutando contra seu maior inimigo, o tempo com bisturis e suturas. O caso de Wayne expõe como até os heróis de tela mais indestrutíveis não estavam imunes às pressões de manter a perfeição física. Sua lendária resistência se estendia a suportar procedimentos cirúrgicos que ele nunca poderia reconhecer publicamente sem destruir a imagem masculina autêntica que o tornou um ícone americano. Número 2. Rita Hayworth. Nascida Margarita Carmen Cansino, Hayworth passou por uma das transformações mais brutais de Hollywood para apagar sua herança hispânica. O ponto central foi 18 meses de tratamentos de eletrólise que queimaram sua linha de cabelo natural, elevando-a mais de 1 polegada para criar uma aparência mais americana que os estúdios pudessem comercializar para o público mainstream. Cada sessão semanal era uma tortura sem anestesia, envolvendo uma corrente elétrica que matava os folículos capilares em sua testa e têmporas. Hayworth mais tarde descreveu como se sentisse sua pele sendo queimada centímetro por centímetro. Não havia controle da dor disponível, exigindo que ela suportasse os tratamentos excruciantes como o preço do potencial estrelato. Combinado com a tintura de cabelo, que mudou seu cabelo preto natural para ruivo, e uma mudança de nome que obscureceu sua herança espanhola, a eletrólise completou sua transformação de Margarita para Rita. A dor física foi extraordinária, mas o custo emocional foi ainda maior. Ela teve que literalmente queimar sua identidade para ter sucesso no sistema racista de Hollywood. O caso dela representa a história vergonhosa da indústria de forçar artistas étnicos a apagar sua herança para serem aceitos pelo mainstream. A mulher que se tornou o epítome do glamour dos anos 1940 pagou um preço inconcebível, suportando meses de tortura para se transformar em alguém que Hollywood considerava digno de estrelato. Sua beleza veio ao custo de sua própria identidade, tornando sua transformação uma das mais comoventes na história do cinema. Número 1. Marilyn Monroe. Antes de se tornar a loira explosiva que definiu a beleza para gerações, Norma Jean Baker passou por procedimentos que transformaram completamente seus traços comuns no rosto mais icônico da história do cinema. O agente de talentos Johnny Hyde financiou sua transformação cirúrgica, reconhecendo o potencial para criar um fenômeno cultural. A transformação incluiu um delicado implante no queixo que criou seu rosto em forma de coração e uma rinoplastia que refinou seu nariz no perfil perfeito que adornaria milhões de capas de revistas. Esses procedimentos, realizados em 1950, literalmente esculpiram as características que associamos ao glamour clássico de Hollywood. Combinado com o cabelo loiro platinado e sua marca de beleza característica, as cirurgias criaram uma pessoa completamente nova. A fabricada Marilyn Monroe tornou-se uma fantasia que existia apenas na tela e em fotografias. A naturalmente bonita Norma Jean foi literalmente esculpida no ícone cultural cuja imagem ainda define a beleza americana décadas após sua morte. O que torna o caso de Monroe tão significativo é como sua imagem aprimorada moldou completamente os padrões de beleza cultural. As características criadas cirurgicamente que a tornaram famosa foram imitadas por inúmeras mulheres famosas e desconhecidas. Sua transformação representa o poder supremo de Hollywood de não apenas realçar a beleza, mas de definir o que a beleza significa. O aspecto mais trágico são as próprias palavras de Monroe. Estou tentando me encontrar. Às vezes, isso não é fácil. Sua luta ganha um significado comovente quando entendemos como seu verdadeiro eu foi literalmente remodelado por outros, criando uma divisão entre quem ela era e quem o mundo exigia que ela fosse. Essas transformações não eram apenas sobre vaidade. Elas eram sobre sobrevivência em uma indústria que exigia nada menos que a perfeição física. De ajustes sutis a reconstruções completas, essas estrelas pagaram preços que mal podemos imaginar. Qual transformação mais te chocou? Aprender esses segredos mudou a forma como você vê a beleza clássica de Hollywood?
Deixe seus pensamentos abaixo, porque aqui está o verdadeiro. Última pergunta. Se esses rostos lendários foram esculpidos secretamente, o que isso diz sobre os padrões de beleza natural que ainda veneramos hoje?